Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terceiro domingo da Páscoa, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. E caro irmão, irmã, novamente no domingo, dia do Senhor, o Evangelho nos leva a mais uma aparição de Jesus. Uma aparição que vai ao encontro daqueles que estavam perdidos. Estavam andando por um caminho que não era o caminho do Senhor. E a hora que Jesus aparece, ele vai dizer: a paz esteja convosco. E aqueles homens reconhecem em Jesus Cristo novamente o caminho. Eles tinham visto tudo o que havia acontecido, Jesus sido flagelado, morto, sepultado, mas ainda não haviam experimentado a ressurreição e andavam como que perdidos, desiludidos, sem fé, sem esperança. Mas quando eles reconhecem Jesus, imediatamente eles voltam para o caminho. Eles retornam até os outros discípulos para ir anunciar a presença de Jesus. Que assim sejamos nós, que junto de Jesus possamos neste mundo andar naquele que é o caminho com Ele e levar a anunciar o Jesus ressuscitado. E o Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão, irmã, o Evangelho de hoje mostra a continuação do Evangelho dos discípulos de Emaús. Quando Jesus morre, dois dos seus discípulos estão caminhando, indo embora, e ali Jesus aparece com eles e vai conversando ao longo do caminho. E quando chega na cidade de Jesus, ameaça ir para outro lugar, eles falam: não, fique conosco, já é tarde. E a hora que eles sentam para comer, Jesus parte o pão, e a partir do pão os seus olhos se abrem. E novamente aqui, daí o que eles fazem? Eles voltam para os outros discípulos, imediatamente recobram o caminho da verdade, e ali anunciando para os discípulos, Jesus novamente aparece e vai pedir o quê? Alguma coisa para comer. Ele vai dizer: tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu. Veja, o que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã: nós não só reconheceremos, mas faremos parte de Jesus todas as vezes que estivermos em comunhão, todas as vezes que nos sentarmos juntos com Ele na mesa, no banquete do alimento, onde Ele próprio é o alimento. Então, por isso que é importante participarmos do santo sacrifício da missa. É importante comungarmos o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo para aqueles que podem, e por aqueles que estão impedidos por algum motivo, que o façam espiritualmente, porque só assim nós entraremos nessa intimidade com o Senhor. E estando em intimidade, Ele vai dizer:
que aí sim a inteligência deles se abriu, para que eles pudessem entender tudo aquilo que estava escrito. Então, meu irmão, minha irmã, é importante estarmos em comunhão, é importante comer o corpo, sangue, alma e divindade, é importante lermos e meditarmos a palavra, que tudo isso é alimento da nossa vida. Para quê? Para que a nossa inteligência vá se abrindo, para que o nosso coração vá se abrindo e o Espírito Santo, dessa forma, fazendo morada, fazei também com que nós sejamos verdadeiras testemunhas de Cristo nesse mundo. Então, que o Senhor venha com toda a tua graça sobre nossas vidas e nos conceda a abertura do conhecimento através do Espírito Santo, que nos dá sabedoria. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.